Estamos no ar com o podcast que está quebrando o tabu quando o assunto é dinheiro e liderança. O Still the Look e a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, se uniram para saber o que tem na sua carteira. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still the Look, e estou aqui com a minha maravilhosa co-host, Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Bem-vinda, Ana! Oi, Manu! Obrigada! Gente, hoje a gente tem, né, Manu? Hoje a gente tá de pijama, caso não tenham reparado ainda, depois a gente conta por quê aqui. Pijamas chiquérrimos, né? Mas depois a gente conta o motivo. Porque a nossa entrevistada é chiquérrima, é incrível, maravilhosa, linda, carrega isso na sua assinatura. E a gente tá aqui com uma empreendedora maravilhosa que deu uma volta por cima incrível e tem mostrado que é possível, né, Nath? Muito! Fazer uma virada incrível. Então estamos aqui com a Natália Beauty. Uhul! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo convite e animada para compartilhar tudo aí, todos esses insights e toda a história com vocês. Que bom, Nath. A gente tá muito feliz e a gente tem certeza que a gente vai aprender muita coisa. Com certeza. Sim. Até o flow, né? Sim, o flow que todo mundo fala. O que é? Vamos entender da onde surgiu o nosso flow. Vamos descobrir. E sabe que eu escutei tantos episódios de podcast que tu deu entrevista e a gente sempre aprende muito, independentemente de quantas vezes a gente escuta, né? Então, mesmo quem já escutou muito a Nath falar, fiquem aí, porque tem muita coisa sempre legal, sai, né? eu falo, sempre sai algo diferente, uma história que conta de forma diferente, ou algum insight que a gente lembra durante a conversa. Então eu falo, mesmo que você já tenha assistido, assiste, porque tem coisa diferente. Demais. E encaminha para todo mundo também. Exatamente, Boa, isso aí, ó, já compartilhem com outras amigas, mulheres empreendedoras, todo mundo. Sim. E Nath, a gente sempre gosta de começar esse programa revisitando a infância da nossa convidada, porque a gente acredita que muita coisa vem desse momento da configuração familiar, né? Sim. Então, assim, como que o dinheiro era presente na vida da nossa entrevistada. Então, a gente já teve todas as histórias aqui, desde que se falava sobre dinheiro, mas porque era falta de dinheiro, ou não se falava. Então, a gente queria saber um pouquinho da configuração da tua casa, assim, se tu tem essa memória. Tenho. E é super interessante essa pergunta, porque faz todo sentido hoje, né? Então, eu cresci numa família muito machista, onde o dinheiro, ele só circulava na mão dos homens. E as mulheres, elas eram submissas. Com isso, elas não tinham voz. Então, por muitas vezes, eu já vi minha mãe passar por situações que ela não teria continuado, talvez, casada, se ela tivesse independência financeira, ou se ela pudesse decidir o que fazer com o dinheiro. Então, ela ali, com 5 filhos, por exemplo, totalmente dependente do meu pai, tinha que ficar ali, né, vivendo aquela vida mesmo se ela não quisesse. Então, eu cresci vendo isso, tanto da minha mãe, das minhas tias, das minhas vós. Esse era o mood familiar, né, que era cultural. Meu pai veio de Portugal, então uma cultura ali muito machista mesmo, que não é por mal, é cultural. Então eu cresci vendo isso, só que eu nunca me enquadrei ali, eu sabia que não era para mim. Que eu achava que a mulher, ela tinha que ser protagonista, ela tinha que ter as decisões dela, a voz dela. Então eu já cresci e esse foi um dos gatilhos, eu acho, até para minha virada de chave na minha vida, assim, da onde eu vim. Eu não queria aquilo para mim. Sim, então, a gente fala muito sobre referência, né, Ana, aqui, e a referência vale em ambos os sentidos, né, do que a gente quer seguir e da certeza que a gente tem que a gente não quer. Exatamente, e aí a gente pode mudar a geração, né, romper padrões familiares de gerações antigas, né, então a gente tem esse poder com consciência, acho, do que funciona, do que não funciona, de corrigir coisas para as próximas gerações até. E não acho nem de corrigir, porque parece que foi errado, né? Eu acho que é ajustar para a nova visão de mundo, para a nova sociedade, enfim. Porque é bom para você mesmo, né? Às vezes a sociedade é de um jeito, mas para você não funciona. Exato. Foi um pouco do que você mencionou. Total. E eu acho que é importante falar isso, porque às vezes a gente olha coisas do passado e pensa, meu Deus, como é que faziam, como é que deixavam. Mas naquele momento era mais comum, ou era como todo mundo fazia, por uma ignorância do sentido, né, no sentido de não saber mesmo. Exato. Então é muito importante essa fala pra gente pensar sobre, né? Você sabe que a Sandra Namberg uma vez falou uma coisa que ela fala que tudo que ela fazia e quando ela escrevia, ela pensava contexto, contexto, contexto. E que ela usava isso várias vezes quando ela estava dando uma notícia. Sério? E eu acho, não é legal? Sim. E aí, Nath, falando então um pouco de contexto, você já falou isso publicamente lá em 2017, que foi quando você teve a sua separação. Sim. E que você pegou a sua filhota, então acho que ela tinha 2 anos. Tinha. E você saiu sem formação do casamento, sem um tostão, 90 mil em dívida, com carro com busca e apreensão. E você estava numa situação que você teve que se reinventar. Total. E a história a gente conhece, mas eu quero que você remeta então a esse contexto. Como é que você se sentiu?
né? Como é que você lembra como que era fisicamente? Como é que você se sentia Lembro. com aquilo? E como que você teve esse estalo de falar assim, eu vou resolver? E como é que foi a solução que você deu? Exato. Nossa, até arrepia lembrar, porque a gente realmente lembra e revive, e é legal que traz os insights, né? Então, em 2017, eu me separei. E eu tinha começado a fazer sobrancelha há 1 ano atrás. Então, olha só que loucura. Eu me casei, hoje eu entendo que foi para sair de casa, o meu primeiro casamento. Daí eu me mudei para o interior de São Paulo e lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética, na recepção. Então, não sou formada na faculdade, não fui formada. Então, era o que eu tinha ali. E a moça que fazia a sobrancelha saiu e eu assumi. Fui fazer um curso, comecei a atender os retoques e amei. Fiquei 1 ano trabalhando lá e me separei e voltei a morar em São Paulo em 2017. Só que daí foi uma sensação de fracasso. Sabe quando você fala fracassei na vida? É o retrato da mulher fracassada. Então, com uma filha recém-divorciada, uma filha de 2 anos, toda endividada, com busca e apreensão, mais dívidas de impostos, porque 90 mil era só de cartão de crédito. E tinham outros. Porque por conta das histórias do meu pai, com meu nome era no restaurante que ele tinha. Então, eu herdei várias dívidas também. Nossa, Nath, eu não sabia dessa parte, que você carregou uma parte familiar também. Sim, familiar. Cada filho que fazia 18 anos era um CPF novo, aquelas, né? Nossa. Mas assim, sim, porque era o modelo mental da família, Não, é super de comum, todas as gerações. Então, quando o filho fazia 18 anos, era, pô, mais um CPF limpo ou novo pra gente fazer alguma coisa. E, infelizmente, isso acontece e é realidade com muita gente. Então, a gente herda aí alguma coisa também dessa fase. Daí eu voltei me sentindo muito mal, porque eu carrego também a vergonha de erro dessa época. Então, tem o emocional de ter errado, de ter carregado talvez a separação da família, e ali as dívidas e sem ter um futuro. E todo mundo falava pra mim, poxa, vai fazer uma faculdade, sobrancelha não dá dinheiro, ou não é profissão, vai fazer alguma coisa. E eu falei, não, que eu sei fazer a sobrancelha. E eu voltei pra casa dos meus pais, daí com a minha filha, só que toda essa situação, tô muito envergonhada. E assim, tendo mais certeza que eu não queria aquilo pra mim. Porque eu saí da dependência financeira do meu pai e entrei na do meu ex-marido, que foi pior ainda. Daí eu voltei, então, toda arrependida e não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Só que eu olhei e coloquei meta. A gente coloca meta para as nossas conquistas, né, para os nossos sonhos, mas a gente às vezes está vivendo uma situação muito difícil e não coloca uma meta para acabar com ela, né? Ou do tipo, até esse limite eu tenho que me resolver. E a gente vai levando, empurrando com a barriga, literalmente. Vai esticando o limite. Exato. E daí você não se resolve e carrega aquilo. Então, a primeira coisa que eu entendi foi autorresponsabilidade. Então, eu sofri muito, eu chorava muito, eu fui pro fundo do poço. Só que quando eu fui pro fundo do poço, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali eu fiquei nua no sentido de padrões, de ser exposta, de ter passado muita vergonha, de ter rompido um casamento, carregar a filha. Então, passei por muita exposição. E daí eu meio que falei, quer saber? Não tô nem aí pro que os outros pensam, já fui julgada demais, e agora é daqui pra cima, porque não tem mais o que eu perder, assim, né, eu pensava. Então eu olhei pro espelho um dia e falei, Natália, você nunca mais vai passar por isso. Em 3 meses a gente sai daqui, era eu com o espelho, né, então a gente, eu e a pessoa que tava aqui, geminiana, né, um monte de... Daí eu falei, não, vou sair. Aí eu fiz um plano, eu lembro naquela época, então eu saía de casa às 6 horas da manhã com a minha maca, ia na casa das clientes atender elas com a minha técnica, eu já tava ali, eu falei, eu fui obcecada, né, então era a minha única alternativa, então eu foquei 100% da minha energia em ser a melhor no que eu fazia pra eu ter chance de crescer, porque muita gente já fazia sobrancelha. Aí eu comecei a atender, em 3 meses eu juntei um dinheiro pra alugar um apartamento pequeno, porque meu nome ainda tava com restrição. Então, tive que alugar sem fiador, sem nada, né? Então, eu peguei ali um apartamento de 40 metros com a minha filha. Tinha um sofá todo comido, uma cama, uma cadeira, uma mesa. E uma salinha de 30 metros para eu atender as clientes. E daí, na minha cabeça, né? A gente tem que ter a garantia. Eu não sabia lidar com dinheiro. Eu não tinha uma relação com o dinheiro. Mas a gente aprende. Então, na minha cabeça, eu fiz uma conta bem básica. Eu falei assim, bom... Eu preciso ficar assim para eu sair da casa dos meus pais, porque olha só, eu pensava assim, eu não posso sair para voltar de novo se der errado. Então não tinha outra chance. Daí eu falei, eu vou juntar 3 meses de aluguel, que era 2,5,
naquela época, do apartamento bem pequenininho, e 3 meses da minha salinha, que era mais 2,5. Daqui eu já tenho 5 mil de despesa física, de despesa fixa. Uhum. E daí é legal falar isso, porque às vezes as pessoas não pensam nesses pequenos passos que a gente tem que dar para sair de uma situação muito difícil. Uhum. A gente já pensa que vai sair só quando pagar todas as dívidas, ou só quando eu tiver dinheiro, ou só quando alguém vir me tirar do buraco, ou que o mundo tem que fazer alguma coisa por mim. Não. Então, eu fiz ali o mínimo. Qual é o mínimo para eu sobreviver sozinha com a minha filha? Fiz essa conta, juntei o dinheiro para ficar bem 3 meses. Então, o aluguel, a escola dela que era mais R$ 1.700, e eu contratei uma pessoa para me ajudar. Então, meu custo fixo ali para sobreviver era 10 mil, mas eu já estava trabalhando todos os dias atendendo muitas clientes, porque eu usei a internet ao meu favor. Quando eu me divorciei, voltei a morar em São Paulo, eu comecei a usar a rede social para falar, para desabafar também. Uhum. Então, eu nunca tive medo de expor vulnerabilidade, de expor erro, de expor falha, de expor medo. E as pessoas conectavam comigo. E aí as mulheres, né, eu acho que teve uma coisa de comoção também. Eu nunca me fiz de vítima, mas eu tive facilidade de expor a vulnerabilidade que conecta, né, as pessoas com a gente. E daí elas falando para as amigas, chamando para eu atender, e eu fui juntando o dinheiro. Aí eu juntei o dinheiro para esses 3 meses para eu sair e ficar tranquila durante 3 meses. E eu fiz isso, saí de lá com a minha filha. Em 3 meses eu saí de casa, da casa dos meus pais, e comecei a atender na salinha muito. Comecei a desenvolver a técnica e começou a crescer muito, muito. Aí comecei a atender mãe da Gabriela Pugliese na época, que teve uma história com a minha mãe que sumiu em 2015. Que a gente achou ela porque a Gabriela Pugliese, que nem me conhecia, divulgou uma foto da minha mãe desaparecida e a gente achou. Daí eu sempre tive essa coisa de agradecer ela por isso, né, naquela época. Eu nem trabalhava com sobrancelha ainda, isso foi em 2015. Só que eu carreguei essa vontade de agradecer ela. Eu falo, a gratidão é o sentimento mais poderoso que a gente pode ter. E amor, né, gratidão e amor. Aí eu falei, bom, um dia eu vou agradecer. E aí a mãe dela veio fazer sobrancelha comigo um dia aleatória. Eu nem Jura? esperava. Não, As histórias sem correlação. Zero. Acho que ela Gente, foi uma surpresa para todo mundo. Quando a mãe dela veio, porque eu falo, a gratidão traz coisas boas, a vontade, né, de agradecer. E aí eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada e falei, Vera, a Gabriela salvou a vida da minha mãe, praticamente, da minha família. Aí eu contei a história para ela, ela lembrou da época que a Gabi divulgou. Quando ela chegou na casa dela, ela foi falar para Gabriela. Aí a Gabriela ficou super emocionada, pegou o celular e falou, gente, lembra a história daquela menina que perdeu a mãe, que a mãe desapareceu e achou? Então, ela tá fazendo sobrancelha agora. Gente, vamos ajudar ela, olha o trabalho da minha mãe, que trabalho lindo que ela fez. Naquela época, em 2017, ela era uma das únicas influenciadoras e muito conhecida, ela já tinha furado a bolha. Então, quando ela falou, meu WhatsApp, eu lembro que travou. E eu era sozinha ainda, era eu que atendia, eu que recebia, eu que limpava, eu servia o café, limpava tudo, fazia post, escrevia legenda, gravava o vídeo. Então eu falo, gente, a gente pode fazer o que a gente quiser quando a gente quer de verdade, né? E aí eu lembro que meu WhatsApp travou naquele dia, tinha umas, sei lá, 800 mensagens novas, assim, em 1 hora. Daí eu fiquei tão nervosa até que eu excluí o WhatsApp naquele dia. Mentira! imagina a coragem de desativar um WhatsApp. Não, eu falei, eu vou desativar, porque me deu um surto ali. Eu lembro que eu tava até sentada no chão da salinha. Tanta gente. Mas eu falei, calma, eu sempre garanti muito no trabalho. E olha que eu olho esses trabalhos antigos, nem são tão bons comparados com o de hoje. Mas eu falo, minha autoconfiança era muito grande. Porque eu apaguei, eu falei, gente, apaguei, mas agora quem quer mesmo, o valor é esse. Já expus, eu falei, deixa eu filtrar o lead, né? Que hoje fala em lead, mas na época era... olha aí. Eu falei, deixa eu filtrar, então vou ser bem específico. Ó, o valor é esse pra fazer comigo, tal. Quem quiser mesmo, me chama aqui. Aí filtrou lá, tipo, tinha umas 300 pessoas, ainda assim. Gente, Aí eu falei, preciso expandir. Nath, Preciso contratar. então antes de expandir... Não, tem muitos pontos da fala dela, e meu Deus. É impressionante, acho que... Bom, já sabemos parte 2, parte 3, parte 4 que teremos. Exatamente. Não é? Mas, Nath, aí eu queria fazer alguns comentários, né? Perfeito. Você sabe que não é glamorizar, né, o sofrimento nem nada. Mas é impressionante a característica, principalmente das mulheres, de se reconstruir. Porque tem muita gente que fala, ai, como que você aguentou, como você conseguiu? Muitas vezes você não tem opção, Exato. né? E tem uma coisa na psicologia que se chama barreira de sensibilidade.
que a gente sente menos quando a gente tá vivendo. Por isso que você, quando lembra, você se emociona. Porque na hora que você tá Sim. passando por aquilo, é óbvio que você sente a dor de tudo e eventualmente da Até vergonha. pra conseguir passar por aquele momento. Mas para passar por aquele momento, exatamente isso, mano. É Olha como se o nosso isso. cérebro desligasse pra gente conseguir. E é óbvio que isso tem um preço, mas Sim. pra gente seguir. E é impressionante como A você gente, fez o isso. poder da ação ele fica muito Total. mais forte, né? Porque eu acho que assim, o passado não vai mudar, eu penso. Uhum. Então, todos os erros que eu cometi, tudo o que aconteceu, as decisões erradas que eu tomei, não vai adiantar eu jogar energia para isso. O futuro, eu não tenho nem como saber ainda, porque era a minha única opção. Uhum. Então, o que acontece com a nossa energia? A gente foca ela no presente. E fazendo isso, nosso poder de ação aumenta. Né? E aí a gente fica Sim. super executora. Sim. E sai do fundo do poço, que é isso, né? Agir, autorresponsabilidade. E tem um ponto da tua fala que tu fala de, economizei 3 meses para aluguel Sim. e da sala. E eu lembrei muito de uma fala da Ana Paula Padrão, que ela fala, a gente só consegue fazer boas escolhas se a gente paga por elas. É. E tu agiu e colocou uma meta e um plano e viu quanto precisava gastar. Porque se a gente ficar naquela situação presa, pensando que em algum momento vai acontecer alguma coisa diferente, vai nos tirar dali, a gente Não pode ficar vai. ali anos, eternamente. Então é muito Exato. importante colocar metas claras no papel para, ok, eu vou até aqui, eu preciso economizar X e aí eu vou sair dessa situação. Exato. É igual a nossa vida. As pessoas falam pra mim, Nath, você consegue hoje treinar, fazer alguma coisa? Como é que é a sua rotina? Eu não consigo manter uma rotina. Por muito tempo eu não consegui, porque hoje a gente fala muito de alta performance. Não, você tem que treinar a tal horário, e depois meditar, e depois ir pro trabalho, depois cuidar da sua filha, dos filhos, marido e tal. E não tem como. Então, por um tempo, eu engordei um pouquinho, porque não dava tempo de focar na academia. Por outro tempo, eu me alimentei um pouquinho mal, porque eu nem almoçava. Eu atendia 17 clientes por dia. Então, foram tempos, assim, que não é que não estava em boa performance. Eu estava assim, só que o meu foco era outro. Era construir ali, rentabilizar. Então, eu engordei um pouco, eu fiquei com a minha alimentação ruim e ok. Mas tendo a consciência e lembrando, porque uma coisa é a gente esquecer, se alimentar ruim eternamente, não fazer atividade ou não cuidar do nosso espiritual também muito tempo. Então, colocar prazo também. Pô, tô numa fase que eu tô trabalhando mais, mas com prazo, né, para eu fazer outras coisas que eu sei que vai melhorar minha saúde, minha relação com a minha família. Então, as pessoas hoje, elas são muito reféns, né, de estar sempre muito bem, performando muito. E eu ouvi isso Não uma vez é. também, acho que foi o Thiago Nigro falando, eu acredito muito que existem momentos de grande desequilíbrio antes de ter Total. um momento de equilíbrio. É. E eu acredito muito nisso, porque a gente olha a vida dos outros e parece aquela perfeição, como é que a pessoa equilibra todos os pratos? Muitas vezes não equilibra, e aí vai para um extremo, volta para o outro, para daí é um pêndulo, né? É um E pêndulo. de vez em quando tu tá passando pelo meio, e aí Exato. vai, Não, eu volta. falo que a É nossa super vida é tipo uma dinâmico. vara, sabe? Quando você segura a vara de um lado, Uhum. aí você solta, ela não para no meio, ela vai lá pro outro lado. É. E equilibrar isso para ela parar de ficar indo pros polos, né? Eu falo, Uhum. é um trabalho que exige muita dedicação e exige um estado de consciência plena, de atenção plena, quase que 100%, pra gente conseguir equilibrar tudo. Mas até isso tem um preço, né, Nath? Porque Oh, senão as pessoas, eu acho que é importante da gente falar, porque quem olha, quem entra, né, que passou em Marte a vida inteira, entra hoje e descobre a Nath Beauty, vai falar, nossa, que linda que é essa mulher, que incrível que ela é e tudo, mas não vê os perrengues, né? que Não, você e vai passou. ver R$8.000 a sobrancelha, que a gente vai Exato, chegar lá, entendeu? A primeira exato. Arruma sua Não, sobrancelha, tô- Manuela, Sim, gente, falando custa nisso. R$8.000 uma sobrancelha. A gente vai chegar nesse momento. vai chegar olha lá, lá. chegar. Não, Valor. eu fico olhando a sobrancelha dela, fico pensando na minha aqui. Vamos dar Não, uma mas arrumadinha. a minha também não olhem, porque eu tô removendo uma antiga que eu fiz antes de trabalhar na área. Eu tô removendo o pigmento, então ela tá toda falhadinha, só penteio pra cima. Não, porque tá ela tá bem maravilhosa. linda. ela tá, Você tipo, tá ainda bem não linda. é a técnica Flow Brows. Tudo A bem, gente mas tava vai falando chegar. antes de chegar. Ai, vamos pedir pra ela olhar. Nossa, ver o que ela mudaria. Ela tá linda. Eu sempre olho já pensando no que pode ficar melhor. Já é bonita, eu não julgo sobrancelhas alheias, eu falo. Adoro. Mas eu Bom. adoro quando ela faz aquele desenho no No iPad, gente. Vou mandar assim uma foto. Nath, como dá que uma eu quero? olhada. Avalia Faz a uma minha, crítica eu aqui, faço. né? Já pensou? Vamos ver como é que a gente fica. Maravilhosa. Mas vamos gente. chegar Sim. lá, vamos chegar Mas nesse é isso, olho. quem chega hoje não tem ideia, né, da marca às 6 da falo, manhã. Mas sabe, até isso, assim, as pessoas falam muito do branding, da marca, do marketing, mas é uma frase que eu aprendi logo que eu comecei.
que é o perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta. As pessoas chegam hoje, elas são atraídas por algo que elas querem, que elas almejam, que elas admiram. Se eu não tivesse essa facilidade ou essa liberdade de contar os erros e os fracassos, elas não se conectariam comigo. Então é o que eu falo, a história conecta as pessoas. E muita gente para de contar a própria história porque acha que não é interessante, que as pessoas não vão se interessar por ela, sendo que, na verdade, quem cansa da nossa história é a gente. As pessoas não. Então a gente tem que contar, a gente tem que honrar e a gente tem que fazer as pessoas se aproximarem da gente. Elas se aproximam através dos erros, porque elas se identificam. Todo mundo é imperfeito. Então eu defendo muito isso, assim, às até vezes na a gente rede acha que já social. falou demais uma história e é exatamente isso, né? A gente falou demais pra gente mesmo, não Exato, pros outros, né? Sim, E conecta sempre. mesmo, você E tem sempre razão. alguma coisinha, eu sempre falo assim, eu posso contar 200 vezes a história, nunca vai sair igual. E quem tá assistindo também não é, a maioria não é a mesma pessoa, porque existem milhares de pessoas, né? Não, e às vezes a repetição também faz a Exato, pessoa faz a gravar, ou pessoa- ela vai escutar num dia sim. diferente, que ela vai absorver alguma coisa diferente. Ela do vai que estar numa outra- frequência diferente, ouve diferente, sim, Uhum. com certeza. Com Bacana. certeza. Ai, Gente. demais. E aí, a partir desse momento, Nath, como foi? Daí tu começou a atender muito, né? Veio ali o furacão, Gabi, que mandou sim. muita gente, mas obviamente, eu acho que o trabalho, e é muito legal de trabalhar com influenciadores e veículos, que eles mandam muita gente, e tu tem que ser muito bom pra reter aquelas pessoas. Então, teve Exato. todo o teu trabalho, e daí em diante também, tu já tinha já falou que tinha o teu canal, que tu falava muito sobre a tua vida, mas não sei o Sim. quanto do teu trabalho tu mostrava. Eu Como que mostrava foi bem. esse momento? Eu mostrava meio que a minha rotina, e a minha rotina era trabalho. Uhum. Sim. Tirando os tempos que acho que de uma cliente para outra eu chorava um pouquinho nos intervalos, assim, por causa de toda a dor emocional também, né? E aí eu falava, gente, não, vamos lá. Aí eu comecei a atender muita gente, voltando já. Ainda na sala de 30 metros. Ainda na sala de 30 metros. E aí eu falei, e aí a minha mente meio que destravou o negócio para crescer. Eu falei, bom, não, aí um dia eu tive um insight assim, eu pensei, eu preciso me afastar cada vez mais daquela realidade, que no começo a gente trabalha em modo de sobrevivência, o meu modo foi meio sobrevivência ali. Então, quanto mais eu me afastasse daquela realidade que eu não queria, mais eu queria, né, me afastar. E daí eu pensei assim, bom, se eu cair e machucar minha mão, o que acontece? Eu paro de trabalhar, paro de ganhar o meu dinheiro ali naquele momento. Eu não tinha ainda outras consciências de investir ou de, sei lá, fazer algum seguro, enfim. E foi esse meu pensamento. Eu falei, bom, se eu machucar minha mão, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Não que era ruim, mas assim, eu não queria aquilo. Uhum. E aí eu falei, eu preciso comprar tempo das outras pessoas, porque o meu aqui é só nesse limite que eu vou. Porque eu comecei a dar curso, comecei a atender mais ainda, e eu muito criativa, né, acho que desbloqueou ali o criativo, e eu já fui meio que arborizando assim a empresa, meio que criando já coisas depois, então eu já pensava em linha de produtos, eu já pensava em linha de móveis para clínica, eu já pensava em fazer um aplicativo para conectar meus alunos com as clínicas, para eles serem contratados, modelo de filiados, para ter licenciados, então foi uma coisa meio eu não falo que é do nada, mas a dificuldade fez com que eu olhasse ali o criativo também, né? Porque eu acho que a gente sai do problema com criatividade. Certo. Sim, tu conectou todos os pontos ali. Exato, foi Que meio legal. que acende assim a faísca. Mesmo ainda nos teus 30 metros, você já pensou nos cursos, você já foi dando curso, no licenciamento, aliás, essa estratégia do licenciamento do selo que você faz, eu acho fantástica, porque você assegura para quem consome. Bom, você vai explicar essa história. Sim. Mas você assegura de alguma forma, tanto para o profissional que passa pela academia, quanto para quem está usando aquele serviço com as outras mãos, a qualidade do serviço Exato. Natália Beauty. E aí ela paga para ter esse selo de certificada. Maravilhoso. E, Sim. Nath, me conta uma coisa. Então, vamos falar de sair da casa dos 30 metros. E eu não sei se a história dos pijamas Nossa. vem daí ou não. Ó, será que agora que a gente vai Vem explicar... também. É. Nossa, Como é que vem. foi sair dos 30 Gente, metros para casa rosa de flores que a foi gente vê ali na muito legal. Rebouças? Assim, eu aprendi a olhar para o problema e sempre ver uma coisa boa nele. E é legal isso. Por que eu tô falando? Porque quando eu tava lá na salinha de 30 metros, eu já entendi que a gente tinha que se diferenciar. Eu tinha que ter diferenciação. Foi meio que uma palavra de ordem para mim. Então, com os procedimentos, eu trouxe a linguagem do mais natural, que era tudo muito padronizado. Então, já veio a Flow Brows, que eu falei, gente, tá muito flow essa sobrancelha que eu tô fazendo. Aí virou, tipo, foi um insight, porque o insight vem.
Só que a maioria das pessoas não acredita no próprio insight, ela tem vergonha de expor ou ela acha que é muito fora da caixa. E aí ela exclui e não dá atenção. Então a gente tem que ter o insight, autoconfiança e coragem para executar. Só que foi tudo muito rápido. Quando eu tive o insight, eu já abri meu celular, não tinha como voltar. Eu sou dessa de fazer para não ter como voltar. Tipo, atravessa a ponte, queima a ponte. Eu já peguei o celular e falei, gente, essa é a minha técnica, Flow Brows, olha só que linda essa sobrancelha. Eu dei o zoom assim no pelinho. Tá super flow e pegou. Só que aí é reforço, né? Constância todo dia falando disso. Então já quebrei meio padrão ali. Depois veio os pijamas, que eu queria fazer as alunas pensarem fora da caixa. Então eu tava num dia, falei, amanhã tem aluna, 15 alunas. Vamos atrás de pijama. Eu quero dar o curso de pijama e eu quero 15 pijamas iguais rosa de plush. E daí eu já tava com uma assistente nessa época do curso do pijama. A gente foi atrás, assim, de todos os pijamas, achamos, bordei pro dia seguinte ainda com a logo da empresa. Eu já tava, tipo, pensando, eu já me posicionava como marca, desde o começo. Então, tudo tinha que ter no detalhe, tudo com logotipo, tudo personalizado. Daí eu achei os pijamas. No outro dia, eu cheguei de pijama para dar o curso. E assim, foi muito legal. Porque, primeiro que todo mundo ficou igual. Não tinha essa coisa de uma ter mais condição que a outra aluna. Então, já trouxe um senso de igualdade e de liberdade. Porque quando você veste um pijama daquele, em 2017, não era tão comum um pijama quanto hoje, pós-pandemia. Que a gente até vê a galera de pijama, mas de boa. Uhum. Em 2017, era muito disruptivo. Então, imagina que os pijamas eram rosinha claro, de plush, que é tipo aquele, parece uma cobertinha com bolinha branca. Então, era muito pijama. E todo mundo na Paulista, tinha capuz também. Todo mundo olhava e meu WhatsApp, de novo, lotou de mensagem. E aí que eu entendi que não era o curso que estava vendendo mais. As pessoas queriam saber se elas iam ganhar o pijama mágico fazendo o curso. Porque eu já comecei a chamar o pijama de pijama mágico. Adoro, Gente, gente. adoro não é? marqueteira, Não, olha! Muito! Por quê? Porque o pijama, quando você veste o pijama e sai na rua, é um senso de liberdade. Você quebra aquele medo do julgamento alheio. Porque todo mundo olha pra você, algumas pessoas riem, outras comentam com um amigo, tipo cutuca. Só que depois que você passa essa primeira onda de... Passou a arrebentação ali. Já era. Você rompe a barreira da liberdade, de se preocupar com a opinião dos outros. Então, isso trouxe muito forte quando a gente vestiu o pijama. E aí eu entendi que eu não ia mais vender curso. Que eu ia vender a sensação que eu despertava nos meus alunos. Sensação de liberdade, de transformação, de igualdade, de superpoderes. Porque hoje o pijama tem uma cartinha que ela chega no curso. Aí ela tem todo o kit dela personalizado e o pijama tem uma cartinha. Aí ele começa, oi, eu sou seu novo pijama. Mas eu não sou um pijama qualquer. Como eu escrevi o texto, eu sei de cor, é tipo um hino pra mim. Eu não sou um pijama qualquer, eu sou um pijama que tem superpoderes. E agora eu tô ansioso pra você me vestir, a gente começar a nossa nova jornada juntos. Aí tem um textinho no final, ele fala, e toda vez que você pensar em desistir, ou que tiver difícil, me veste, porque eu vou relembrar todos os poderes que você sentiu quando me usou. Que demais. Ai, Nath, você tem depoimento delas Meu contando? Deus, eu tenho tipo, sei lá, uns 5.000 depoimentos, no mínimo. Meu assim. Ai, Deus. conta um que te marcou. Do pijama? É, de alguém vestindo pijama ou Eu uma tive situação difícil. recentemente até, e nem foi com uma aluna de curso de beleza, porque eu tenho meus cursos soft skills. E aí a soft skill e a menina veio, a empreendedora fez o curso, e aí eu já conto, né, que eu falo muito sobre branding no curso, e eu mostro os elementos, eles ganham pijama também com a cartinha. E aí ela me mandou uma foto, até recentemente, falando com a foto dela de pijama, e falou, nossa, hoje estava muito difícil, acordei, tive que deixar meus filhos, não tô, sei lá, eu tô cansada, um pouco ansiosa, e aí eu vesti o pijama e tudo isso passou. E eu me senti super Legal. poderosa. E eu printo isso, a gente tem até um grupo interno na empresa só de depoimentos, assim, tem milhares. Ai, que legal. Porque é o sentimento, né, a sensação que a gente leva. Sabe que eu me lembrei agora também da história que você deve conhecer da Renata França. Ai, sim, Que eu acho amo! e vocês duas revolucionaram os mercados de vocês. Sim, Porque vocês vendem a autoconfiança, né? total. É a primeira coisa. Total. Né? O serviço ali é consequência depois disso. Exato. Demais. Não é mais sobre vender curso, não é mais sobre vender procedimento. Com a transformação que a gente causa através, né, do nosso serviço ou do nosso produto. Então é muito legal isso. Aí eu queria ir para uma casa maior, voltando à história da casa daí. Boa.
E eu ainda estava com meu nome, né, com restrição, com as dívidas, ainda não tinha pago, mas eu sabia que ia pagar. Eu parei de pensar só em dívida, porque Eu ia te perguntar sobre isso. Se em algum momento tu pagou tudo ou tu foi Paguei. pagando? não, eu pensava assim, bom, porque tem gente que fica tão preocupado com a dívida que trabalha só para pagar aquela dívida e entra numa rodinha de hamster, sabe? Uhum. Não sai nunca mais. Quer trabalhar só para pagar dívida e vai fazendo mais dívida e aí vira aquela roda, né? Então eu falei, eu não vou pensar na dívida. Eu meio que olhei pro meu cérebro assim, e falei assim, ó, dívidas, fica aqui, fecha a gaveta. Não é você que eu vou pensar agora. Eu vou ganhar, vou pôr dinheiro na gaveta primeiro. Vou ganhar, 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 rentabilizar, criar outros negócios para ganhar mais dinheiro. Eu falo, meu, abundância, vem dinheiro de todos os lados que a gente não imagina. E vai ser só um detalhe essa dívida. Só que naquela época eu estava construindo esse raciocínio e co-criando, né, eu falo. E daí eu falei, bom, eu quero ir para uma casa maior. Aí eu fui para a reunião, achei uma casa na Rebouças, que hoje é até matriz da clínica. Aí eu cheguei lá, olhei a casa, falei, e a gente sabe quando é, né? E eu tava muito nessa de ouvir a minha intuição. Eu vivi uma fase que eu falava, eu acreditava em tudo que eu sentia. E deu muito certo. Daí eu senti que ela era aquela casa, e tudo falava para não fazer. Todo mundo foi contra, porque falou Rebouças, tem trânsito, ninguém quer passar lá. Mas todo mundo pensa nisso e se limita nisso. E qual é o próximo estágio? Eu falei, bom, já que tem muito trânsito aqui, eu quero essa casa, porque se passa muita gente, é uma ótima oportunidade Uhum. de eu fazer uma fachada maravilhosa e chamar a atenção de todo mundo. Menina, foi assim que eu vi, sabia? A primeira vez. Eu juro por Deus, eu tenho a lembrança fotográfica Memória. de passar na Rebouças, olhar e falar assim, gente, mas que coisa diferente. Imagina quanta gente passa lá Quanta todo dia. gente. Não é? Cara, todo mundo passa lá e é legal. Uma vez a gente colocou uma câmera de dentro, pegando a Uhum, reação das pessoas. Elas passam, aí elas baixam o vidro, olha, o celular. Tipo, é muito boa, é muito legal Sim, é uma a mídia, sensação. a casa é uma mídia. É uma mídia. E daí o proprietário não queria alugar pra mim, porque eu fui pra reunião de pijama rosa. Tipo, Com eu cheguei pijama atrasada. mágico. Exato, mas era um pijama mágico. Uhum. Pô, eu era só uma menina comum. Quando eu vestia o pijama, eu ficava uma super poderosa, entendeu? É tipo, super poder real. Só que eu cheguei lá, ele falou, meu, ele ainda não entendia esse mood. E ele já é um senhor, o senhor Ricardo, e eu adoro. Ele falou assim, ele não quis alugar. Primeiro porque eu tava com restrição, nome todo sujo, e de pijama. Mas ok, passou, mas eu queria muito, eu fiquei insistindo a corretora. E é quando a gente não sabe que é impossível, a gente faz, né? Eu não sabia que tinha toda essa burocracia na minha cabeça. Eu queria ir porque eu queria, eu ia dar conta. E eu insisti. Passou um mês, ela me ligou. Eu tava quase desistindo, na verdade. Daí ela falou, Natália, olha, Deus te ama, porque ele tava jantando com a família dele e falou na mesa que tinha uma menina que fazia sobrancelha que queria alugar a casa dele. E que ele não ia alugar, tal. E elas perguntaram, 2 meninas, né, de filhas, quem era? E ele me mostrou. E eu nem era grande, nada assim, tava começando. E a filha dele falou, pai, eu sigo ela é muito batalhadora. Você precisa alugar a casa pra ela. Que máximo. Daí ele demais. alugou, só que ele pediu 6 meses de aluguel antecipado, claro, né? Aí lá foi a reserva de emergência. Exatamente. Não, mas eu tava juntando dinheiro porque eu reservava uma parte do que eu ganhava pra pagar a dívida. Então era uma parte, e o resto eu reinvestia pra fazer crescer mais. Mas aí eu tinha juntado já o dinheiro, já tava ok pra pagar. Mas aí veio a casa, aí eu dei all-in de novo. Aí foi, só que depois eu paguei, tudo certo. Só que foi isso, e aí eu fiz a fachada linda para todo mundo olhar. E fui trabalhando muito na identidade visual da empresa, no 5 sentidos. Então eu comecei a entender que quando a gente desperta o sentido, a gente cria uma memória. E que hoje é muito mais sobre criar memórias do que sobre vender coisas. E quando a gente se preocupa em criar a memória, a gente vende automaticamente, é uma consequência. E daí eu falei, bom, para criar essa memória, eu vou despertar o visual, que é a visão primeiro. Aí a pessoa chega lá, ela já sente o cheirinho, a identidade olfativa. E todo mundo fala, porque aí eu também, né, coloco em tudo o cheirinho. Até no carro, quando vai embora, tem um cheirinho personalizado, que é a identidade olfativa. E só um parênteses que vocês não têm ideia do quão cheirosa é esta mulher aqui, né? Porque aqui, ó, todo mundo que tá aqui faz assim. A gente quer saber as estratégias, né, da mulher mais cheirosa do Brasil, com a casa mais cheirosa do Brasil, sim. aqui pra contar pra todo mundo. Não, aí as pessoas entram lá, já marcam o outro sentido. Aí tem a música por cada dia da semana. Por exemplo, segunda-feira, pós final de semana, a gente tá mais melancólico. Então a musiquinha é mais acústica, mais ainda.
Na sexta-feira, a gente já tá no mood sextou. Uhum. Então, já é uma musiquinha mais agitada. E eu percebi que isso também interferia nos sentidos que eu ativava para gerar a memória. Porque eu queria gerar memória. E eu entendi que eu queria ser acumulada na memória boa do cliente. E não na ruim. Olha que legal. E aí eu Gente. falei, aí tem um gostinho, o paladar, né? Tem um cappuccino com Nutella, borda de Nutella. Gente, todo mundo fala todo desse mundo raio desse fala. cappuccino. Gente, a gente tem que E ir lá assim, tomar um pode ter em cappuccino. todo Vamos, lugar. Pode vamos. ter, tem em todo lugar cappuccino com Nutella. Mas o de lá é diferente porque carrega essa energia, essa iniciativa, esse insight todo. Olha que E tem legal. todo o conjunto, né? O visual, a xícara de borboleta com florzinha e tal. Tudo tem ali o jeito da empresa. Sensorial. Assim. E aí tem também a parte do toque. Então, todo mundo que vai lá, desde que vai fazer um design de sobrancelha até a nanopigmentação, que é o ticket mais alto, elas ganham uma massagem no terceiro olho, com óleo essencial de lavanda. Então, tem todo o místico também ali, que eu acho que conta muito. Que aí é o sexto Com certeza. sentido, né? A gente ativa ali, despertando os sentidos dela. E é muito legal. Gente, tô achando Né? o máximo. E como tu aprendeu isso? Tu foi estudando, Não. sentindo, foi... Foi no feeling Foi do fazendo. cliente. Então, eu fiquei muito focada no negócio e no cliente. E o feedback constante. Então, eu comecei a ficar muito nos directs respondendo o cliente o tempo todo. A E Camila criando- Coutinho falou isso, né? Que direct é ouro. Ela falou, É ninguém ouro. toca no meu direct, eu É respondo ouro. todos. É ouro. Eu não consigo responder todos hoje, mas, de verdade, é ali que eu aprendo sobre a empresa, os próximos passos, futuro, cocrio produtos, cocrio ideias, tudo. Tudo, recebo feedback, ajusto o processo, né, dentro da empresa que às vezes está falhando e eu não consigo ver. Então, Uhum. eles são meu porta-voz, é uma comunidade mesmo. E, Nath, como é que é quando você recebe um feedback negativo? Como é que você se sente? Não, eu fico chateada demais, assim. Sério, eu fico muito chateada. Porque a intenção toda da empresa é para que o cliente tenha a melhor experiência possível. Hoje, inclusive, teve um caso de uma menina que comentou, nosso Google, ele é 4.9 e tem, tipo, 2.000 avaliações. A gente é muito bem avaliado. E eu olho todas. E hoje entrou uma não é muito negativa, mas bem negativa, na Uhum. verdade. E ela trouxe várias falhas dentro do processo da empresa, que tem que revisitar o processo, né? E ela ainda falou, sou cliente há 4 anos, amo a marca, tô desde o começo com a Natália, mas a partir de hoje eu não sou mais cliente. Tipo, e com um textão. Mas eu olha fico, que importante, eu fico né? emocionada, É. porque assim, gente, é o meu, tipo, é tudo na minha vida, assim, É. sabe? Eu construí aquilo com todo amor e carinho do mundo. E treinamento, só que quando a gente lida com mais de 150 colaboradores ali, diretos, eu invisto em treinamento constante, dou feedback, a gente tem todo, né, a empresa, mas tem gente que às vezes tá num dia mal, sabe o que ela pegou? Até abrindo, assim, ela pegou, lá, quando a cliente chega, ela preenche no iPad a ficha de anamnese e tal. Uhum. Daí, sem querer, na outra tela, tava meio que uma conversa da recepcionista com a outra, falando que a cliente era grossa. A cliente que tava Uhum. vendo. Então, ela leu algo sobre Sobre ela. Uhum. Que assim, não pode, né? Eu não consigo admitir esse tipo de coisa, porque é falta de respeito com o meu sonho. Se a pessoa faz isso, ela pode fazer coisas piores. Assim, ó, pra mim é inadmissível, entendeu? E aí eu pedi desculpa. Eu mesma respondo nesse caso. Claro. Uhum. E eu mandei pedir desculpa. Eu concordo 100% com ela. E aí eu falei, poxa, 4 anos de história com a gente, você vai deixar um fato isolado? Acabar com tudo? Então, tem um sentimento. Sim. E uma cliente antiga. Aí eu mandei flores pra ela hoje na casa dela, assim, e uma carta pra reparar isso. São casos pontuais, mas que Sim, mas empresas são cuido. feitas de pessoas, né? Pessoas erram e vai acontecer, então... Exato. E é, não e pode é, e punir é vivo a empresa, também. a marca, entende? Tudo Sim. bem que ela tá dentro da marca, mas tem que pensar que tem motivações externas, que muitas vezes a gente depende, tipo, da pessoa ali, às vezes, vai que brigou com o marido, ou brigou com a mãe, ou pegou trânsito, tá irritada, acordou mal e trata mal o cliente. Sim. Assim. Natália, como é que você faz isso? Como é que você faz pra todo mundo respeitar teu sonho e construir Nossa. junto? Porque, né, foi exatamente o que você falou. Talvez essas pessoas desrespeitaram o teu sonho, não estavam na mesma... E compartilhar do Sim, sonho, sonhar junto, né? Porque é a Sim. carreira delas também. Exato, esse é o pensamento. Então, quando eu comecei a expandir e contratar, meu pensamento foi o seguinte: a partir do momento que a gente
passa 70% da nossa vida trabalhando, teoricamente. Eu tenho que criar o universo mais feliz que eu puder aqui para os meus colaboradores, para que eles se sintam felizes aqui, porque não é só o salário financeiro, é o salário emocional também, que conta muito. Sim. Então, toda vez que entra um colaborador, eu pergunto, qual o seu sonho? Né? O RH pergunta, qual o seu sonho também? Qual que é o pensamento? Se for para realizar só os meus sonhos, não faz sentido, é egoísta da minha parte. Então, eu gosto de saber o sonho deles também. Por exemplo, teve uma que o sonho dela era dar um óculos para a mãe, por exemplo. Eu não lembro se era para a mãe ou se ela que usava óculos queria lente, não tinha condição, que era uma lente específica. Não lembro ao certo, mas eu falo que são sonhos simples. Que não, a gente às vezes acha que o sonho é comprar uma casa, um apartamento, Sim. mas o sonho é uma lente, às vezes. É uma viagem de avião aqui, né, no Brasil. Então, eu fico dando oportunidade para as Sim. pessoas. Então, se uma nunca viajou e tem curso fora do Brasil ou dentro do Brasil, eu já coloco ela ali para participar da seleção, para ser escolhida. Então, eu fico realizando sonhos com eles também. Então, Legal. mantém todo mundo na mesma frequência. Só que dá trabalho. Sim, e Nath, eu escutei tu falar, não me lembro qual podcast, que várias das meninas que trabalham contigo, 20, 21 anos, começam a ganhar 20, 25 mil reais. E como faz para ter maturidade para lidar com esse salário, que é super alto, nessa idade? Nossa, é bacana até vocês falarem isso, porque eu acho que até tive um insight aqui. A área da beleza, elas estão rentabilizando muito. Elas estão ganhando bastante dinheiro, porque a margem é muito alta. Só que é uma galera que vem de uma família muito precária, ou que vem já de padrões familiares com dinheiro, crença com dinheiro, e elas não têm noção do que elas podem fazer com esse dinheiro. Então, dá para investir, talvez, uma educação financeira simples, para elas investirem esse dinheiro delas, oferecer para essas alunas alguma coisa, sabe? Porque elas ganham dinheiro Uhum. e não sabe o que fazer, às vezes se perde, gasta e não prospera mais, né? Então vale pensar num produto para elas. Gente, mas esse produto já existe. Então, É mulher, o B3 Educação, gratuito ainda. Olha Tem lá! trilhas, juro por Deus, tem trilhas de como você investe, trilhas femininas. A gente já pode mostrar para todas as suas alunas. nossa, Tô falando sério, é Nath. sério. E na verdade é aberto para todo mundo, viu, gente? B3 Educação, é o hub de educação da B3. Olha, Trilha para mulher, Nath. O que Então. ela faz, como ela administra, como ela dá os primeiros passos em investimentos, já e existe. é importante, É. né? Então pronto, eu vou linkar lá depois, eu vou... Elas podem vou todas ver. escutar, Sério, pode escutar linkar, esse podcast também, né? Todos os episódios, a maratonar. comunidade é forte. Aí em Maratona. curso dá para pôr um vídeo, algo rápido ali, que tem o processo, são 4 dias presencial, por exemplo. No último dia tem um vídeo explicando um pouquinho da plataforma, como elas acessam, que é legal para elas, uma linguagem simples. Porque imagina que é uma galera, talvez, que nunca ouviu B2B, B2C. E ok, porque eu também nunca tinha ouvido, então eu sei o que é não saber os termos. Então, falar de uma forma bem simples, explicando, às vezes, olha, o copo de água aqui e tal, para conectar elas, porque a galera acha que é difícil, Sim. e não é. Não é? E você sabe que eu acho que a gente tem muito medo, né, Nath? Às vezes a Sim. gente olha um jargão, a gente fala, isso aqui não é pra mim. É. Mas, na verdade, o jargão é só um apelido pra alguma coisa que a gente já conhece. E a gente tenta fazer isso, né, Manu? De alguma O forma. glossário, Ana Buchain. Certeza que eu devo errar, mas é a forma como eu aprendo. Você sabe que outro dia eu tava pensando, né? Que acho que se um professor de finanças me escutasse falando, ia colocar um monte de senão. Mas foi a forma como eu aprendi, eu entendi que eu tento passar. E eu acho que é isso, Nath. Às vezes a gente só precisa deixar mais perto da gente pra falar, nossa, é isso? Então tá bom, é pra mim também, vamos lá. Exato. Né? Tirar um Abrir pouco a dessa conversa. barreira, né? E a galera ainda tem muita crença com dinheiro, né? Porque eu falei de crença com dinheiro e a gente cresce. Tem uma coisa que eu falo que é bem interessante, que as pessoas têm que pensar. Quando a gente cresce, a gente assiste novela, filme, todo mundo já assistiu, né? Eu já assisti a Usurpador umas 4 vezes. E se passar de novo, eu vou assistir de novo. Só que o que acontece? Toda vez, o vilão era o rico e o bonzinho era o pobre. Ah, sim. E o que isso traz no nosso subconsciente? Algo com dinheiro, que a gente não tem que prosperar, que quem tem dinheiro é ruim, que não é uma pessoa do bem, não é humilde. Então, essa crença, tipo, eu trabalho muito nas pessoas, porque elas ainda carregam isso sem perceber. Total. E que tem muito, né, ainda hoje. Mesmo que a gente traga essa consciência, muita gente esteja falando, ainda é uma coisa que limita elas, E né? até uma coisa cultural, uma vez eu escutei numa entrevista o Edson Rigonati da Stella Investimentos falando que eu acho que ele tinha entrevistado alguns bilionários, né, desses, né, unicórnios, empresas de unicórnios, e
e acho que 2 ou 3, porque ele perguntou por que não saíram na capa da revista X, porque todos tinham negado sair na capa das revistas. E eles falaram que os motivos eram, primeiro, por medo, segurança, e o segundo, porque daí a família inteira vai começar a pedir dinheiro, né? Rindo. Mas tem essa questão verdade. no Brasil de ser feio. Né? Então, nos Estados Unidos, a gente vê americano batendo no peito, quanto que ganha, isso e aquilo, quanto que faz de dinheiro. O termo já é diferente, né? Quanto faz de dinheiro, aqui é quanto ganha. Então, são detalhes que aqui tem essa culpa aqui é do quanto dinheiro. ganha. É verdade. Por que ganhar? É o quanto a gente faz. Quanto que tu faz de dinheiro? Tu não vai ganhar nada, né? Nossa, você não tá ganhando nada, meu amor. Você tá fazendo, É. querido. Então, quanto você faz é o quanto você tem. E aí, vamos fazer mais? Exatamente. Chega- Exatamente. É muito diferente, né? Os Muito. contratos de trabalho. E agora, eu nunca tava tinha agora... pensado nisso. Eu tava agora 2 semanas em Nova York e fui visitar a sede do Meta lá no Instagram. E aí que tava legal, conversando gente. com uma brasileira que foi trabalhar lá, super legal. E aí ela tava contando a diferença de trabalhar lá e aqui. E são detalhes que, na minha opinião, fazem totalmente a diferença, assim, da relação. Assim, Não, ela te falou do dinheiro, de como ela. Quando você fala de um pacote de remuneração nos Estados Unidos, é quando você faz no ano. no ano. Aqui no Brasil, as pessoas são preocupadas com o salário do mês. Sim. O valor do ticket do mês. Então, isso é uma coisa muito engraçada. Muito. E mesmo aqui mesmo na bolsa, quando as pessoas tomam uma decisão de sair, a primeira conversa é assim: quanto é que você vai ganhar? Aí elas fazem uma comparação de salário. Salário. E tu não vai pensar no bônus, em tudo. Tu tem que mentalizar o valor do ano. Totalmente. E não é nem Então, essa só é uma diferença isso. gigante. Fica sendo iludido. Eu falo que a gente tem que ter colaboradores que trabalham, sei lá, por propósito, assim, menos por proposta, sabe? Porque senão vem alguém que oferece R$500 a mais, leva. Exatamente. E aí vira um leilão. E aí essa pessoa nunca vai construir nada em nenhum lugar, porque ela tá sempre indo de, ofereceu 100 a mais, 200 a mais, só que você não cria raiz em lugar nenhum. Uhum. Então, como é que você quer subir de cargo, crescer, se você não cavou isso? Não. Quer ficar flutuando, né? E a verdade é que você precisa passar, gente, alguns ciclos do negócio Claro. para aprender. E você tem que ser responsável pelo erro que você fez. Você falou muito de erro e acerto, mas eu sempre falo, gente, fica no cargo pelo menos uns 2, 3 anos. Sim. Daí você vai perceber as coisas erradas que você fez no passado, porque aquilo volta. Volta. Você brincou com a história, né? Eu olhava meus primeiros trabalhos e falava, ixi, não era tão bom. É normal, porque ou você gastou demais para fazer alguma coisa que você está experimentando, ou você não aprendeu. E foi teu caso, você Exato. fez e aprendeu, Sim. né? É um ciclo. Como Você é que tem tem, dar tem isso aquela no frase tempo. famosa que eu acho que é do fundador do LinkedIn, que ele fala que quando se tá perfeito, já tá tarde demais. Exato. Tem que lançar quando... Exato. Gente, olha as coisas do Estuda Lu, quando a gente lançou, eu falo, como é que eu tive coragem? Exato. Quem é que lia esse site? É assim, tu olha, e é isso, gente, a coisa é viva, ela vai evoluindo, Sempre né? tem alguém ali na nossa frequência esperando o que a gente tem pra falar. Tipo, nem mais nem menos. É o que a gente tem pra falar agora. Então tem que fazer e tem que colocar a mão na massa. E é o que eu falo, a gente ajusta a vela do barco no mar, não antes. Uhum. Então você coloca o barquinho a vela no mar, Perfeito. conforme o vento vem, você vai virando ele pro lado pro outro. E fazer as coisas é assim, tem que fazer. Tipo, se der errado, recalcula a rota. Waze, método Waze. Ai, eu adorei isso. Exatamente. Eu te escutei falando isso, eu achei o máximo. É o método Waze de lidar com a vida. E Nath? Zero apego ao erro. Deu errado a rota, recalcula a rota Recalcula. e continua seguindo, porque o objetivo é único, não tem desvio. Se eu errei Exato. por aqui, eu vou vir por aqui. Se eu errei aqui, eu vou vir por aqui, mas eu vou chegar lá. Total. Nath, O fala destino não dessa. muda. Dessa relação, porque no online a gente está exposto o tempo inteiro, a gente está Sim. errando o tempo inteiro. Qual que é a relação do online com o empreendedorismo? Como é que Total. você vê essa correlação? Você acha que é mais fácil ser empreendedora com online ou é mais difícil? Como é que você vê isso, né? Tem uma forma de vender melhor ou não dentro do online? O online, você diz assim, quando a gente se expõe para o online, tem um digital forte, É. né? Então, para mim é muito leve. Por quê? Hoje eu lido muito leve com isso, com o fato de me expor e as pessoas às vezes até vir muito hater e tal. Eu acho que isso é legal, eu lido com isso de forma leve, eu não me abalo mais, já passei dessa fase. Só que tem que ter um pouco mais de cuidado, por exemplo, eu não me posiciono com política, com religião e com futebol, por exemplo, que eu sei que a galera não sabe brincar. Aí eu não ofendo ninguém, mas eu faço bastante desabafo. Então, inclusive de colaboradora, assim, às vezes eu tô irritada com alguma coisa, não irritada, mas assim, chateada, eu falo, teve uma época que eu desabafei, falei, eu tô sem equipe, não sei o quê, um é atestado, a outra que não sei o quê, aí uma que tá atestada vai pra festa todo dia, e aí não adianta, né, gente, com o Instagram hoje as pessoas contam, eu tenho 150 diretos ali, colaboradores, eu tenho no mínimo uns 80 ali do FBI, porque tudo FBI que é ótimo, acontece porque eles me chega. mandam. E aí, alguém tá de atestado, ou tá trabalhando no home office, que tá com problema, aí tá em toda festa que tá, aí já é uma pessoa que você fala, bom,
E isso acontece muito, e aí isso eu desabafo. Uhum. Então vem a galera assim, nossa, mas não é assim. Gente, nós somos humanos, lidamos com emoção todos os dias, Uhum. né? Tem também os nossos sentimentos, então tem a persona muito forte por trás da marca, que é a minha personalidade, que eu acho que traz muita causa, traz muita conexão, traz coisas boas pra marca. Só que Sim. é por isso que eu tô criando a Avatar, a Nat B. Ah, sim, nos Porque conta a dela. Nat B, ela vai ser a anti-herói. Ela vai ser o lado da minha consciência que vai discutir assuntos que eu não posso, muitas vezes. Só que vai ser ela já tem um perfil dela, ela vai ser o meu outro lado ali da consciência, que vai meio que até debater comigo algumas coisas. Ó, todo mundo seguindo ela então aí, A gente. ó. Tibi vai ser, assim, disruptiva, tá quase pronta, assim, a gente tá fazendo ela do zerinho, bem realista, então Uhum. é até uma forma da gente criar um legado e perpetuar a marca, né? Uhum. Porque eu vou criar ela com todas as minhas conexões, assim, de mindset, das coisas que eu acredito. Então, eu vou munir ela de muita informação. Já tô munindo já a minha IA. E ela vai até, sei lá, tomar decisão futuramente. E você vai fazer com IA mesmo, fazer com com inteligência IA, artificial. Sim. E eu acho que é o futuro, assim, até tipo do infinito, assim, de muita coisa. Sim. Quando a gente consegue criar uma IA muito, muito, muito boa, ela toma decisões lá na frente, ela carrega uma história, um legado. Então, eu estava assistindo até uma série esses dias sobre IA muito interessante que fala sobre a imortalidade das pessoas levadas para IA. E já é um documentário muito doido que fala das conexões neurais que são passadas para a inteligência. E até uma coisa meio louca. Aí eu falei, que bom que eu já tô fazendo o meu avatar. Uhum. E aí já tô até montando uma empresa com essa equipe que faz esse avatar, porque depois eu vou vender isso pros outros empresários. Tudo pra mim é negócio, Olha! gente. Não, gente, ela é um Não, fenômeno. eu- Não é? Ela é um fenômeno. Tudo assim. E é até difícil segurar um pouco a ansiedade, Sim. porque é muita ideia o tempo todo. Mas... E eu tive até uma crise esses dias de ansiedade, e eu falo muito abertamente sobre isso, porque cada vez que eu tenho uma crise, que são muito pontuais, tipo de ano, acontece uma, Uhum. eu tenho insights que me ajudam a sair dela. Então, essa última foi uma coisa muito simples, mas que faz muito sentido. Então, eu tenho que agradecer o fato de eu ter sentido a crise de pânico. Por quê? Muita gente vive em estado de pânico, estado de medo, estado de ansiedade e não sente e não sabe o que é ser diferente. Eu não. Eu vivo uma vida maravilhosa e pontualmente eu tenho esse desequilíbrio de frequência Uhum. que traz essa crise. E aí ter consciência de que eu tinha que agradecer fez eu sair dela. Olha que loucura. Então, assim, e muita gente passa por isso. E é Muita. super comum. E no meu caso, eu falo, a crise de ansiedade é tanta coisa boa acontecendo. Tipo, eu vou pra China mês que vem, era um sonho da minha vida. Aí eu vou, sei lá, palestrar em Londres, Madrid, depois eu vou pra Orlando. Então, é tanta coisa boa também, que isso também traz a sensação de ansiedade, Sim. de pensar em tudo que tá acontecendo. Nath, e falando dessa ansiedade, né? Acho que uma pergunta antes, acho que da gente se encaminhar para nossa pergunta Sim. final. Como que fica a Nath, pessoa física, no meio disso tudo? Como que é o equilíbrio em casa? Como que tu tenta passar essa consciência financeira para os teus filhos? Não, total. E rola até às vezes, assim, eu fico assim, nossa, cadê a Natália Martins na história? Onde ela tá? Então, eu já me senti algumas vezes um produto para as pessoas. Eu falo, gente, vamos lá. Tem um ser humano aqui atrás que precisa descansar, que tem tempo de ida para os lugares e compromissos, que tem que cuidar da saúde também. Então, chegou num momento que eu estava deixando a Natália Martins de lado 100%. E daí começou a vir os gatilhos. Então, eu tenho sempre que voltar. E para levar e também para tomar a rédea de muita coisa. Não como empresa, mas como pessoa física. Para a minha vida e para as minhas filhas. Exatamente o que você falou. Então, eu sempre trago uma consciência financeira para elas. Agora, falando do financeiro, do tipo, a minha filha me pede alguma coisa e eu falo, para que você quer isso? Mas você precisa, você quer? Então, eu sempre tento meio que trazer o bom senso da decisão para ela. Tem 9 anos hoje, claro que nem tudo ela tem bom senso, mas eu tento criar o bom senso do tipo, olha, se você precisasse realmente fazer sentido, se não, vamos doar para alguém, ou vamos fazer. Eu sempre trago essa coisa de fazer o bem. Então, tem muita gente que precisa disso ou daquilo, vamos ajudar também as pessoas e tal, não vamos... Então, sempre levar essa consciência de que elas podem ser donas do dinheiro também. Eu tenho 2 meninas. Então, eu falo muito... Acontece às vezes em casa, eu acho que é cultural, meu marido também deve carregar um pouco desse passado cultural do homem ter o dinheiro. Às vezes ele quer ter o domínio de algumas coisas ou ter o controle ou me questionar.
E eu não aceito. Eu falo, olha, né, isso é o Uhum. meu, eu tenho que Uhum. ter, não é só independência financeira, mas é liberdade financeira. Porque tem muitas mulheres que têm independência financeira, e eu passei por essa fase, e não tem a liberdade financeira de fazer o que quer sem ser questionada Uhum. muitas vezes. Então eu sempre falo para ele, e eu não falo para as minhas filhas jogando de uma forma negativa, ó, você não pode fazer isso. Não, mas olha, é legal você decidir sobre o seu dinheiro, eu te dou uma mesada, sei lá, de R$ 50 por mês. Então ela já faz conta, ela fala, ó, se eu ficar sem receber 4 mesadas, eu tenho R$ 200. Então eu queria muito comprar isso, e eu cumpro. Então, Uhum. você abriu mão de 4 meses, tem certeza? Tenho. Então, ok, vamos fazer. Então, sempre a consciência de que ela é responsável pelas escolhas dela. Uhum. E que toda escolha tem uma parte boa e também tem que abrir mão e renunciar a Sim, outras já coisas negocia. também. Sim. Tu faz isso com teus filhos também, Ana? Mesada? Nossa, eu faço o tempo inteiro. E lá em casa, a gente fez um sistema que ele pode aumentar ou pode perder Olha! pontos. Stock options, Ana. É, gente, juro. A gente. Eu amei isso! Não! E a gente chama de pontos receba. Ai, muito Por conta bom. do luva de pedreiro. É muito bom. E aí os pontos receba. Gente, é assim. Você não tá pronto na hora de ir pra escola, que pra ir pra escola, você perdeu tem que estar. ponto, Perde seus pontos maravilhoso. receba. Cada ponto receba vale R$2, gente. Então imagina o Olha! acumulado. Inventou que ia faltar no esporte por motivo idiota. Perde também. É uma decisão dele, mas tem aqui, né, o saldo. Exato. E Gente, aí eu ganha. amei. Não, e ganha também. Porque você, por exemplo, fez tudo super legal, foi super bem na prova, Ganhou. porque a gente gosta, né, dessa coisa mais assim. Então, também ganha Bônus. mais. Arrumou, por exemplo, a casa inteira, porque em casa todo mundo tem tarefa. Gente, tem gente que trabalha comigo, elas são maravilhosas. Anne, Ivanete, eu amo vocês. Um beijo. E elas são incríveis mesmo. E elas também me ajudam na educação dos meninos. Claro. Aliás, elas educam comigo. Sim, E eu elas também sabem. acho. Então, Sempre. não obedeceu nenhum adulto em casa, perde receba. Ajudou, ganha receba. E por aí vai indo. Mas vai ter Então, tem um assim, saldo no mural, né? Tem um Tipo, saldo vai- no mural. Tem que ter, Funciona eu bem. achei ótimo isso, porque eu já tô Maravilhosa. pensando já no meu mural que eu vou pôr um saldinho lá pra Júlia falar, Ju, a partir de agora, aprendi hoje no podcast. Técnica Ana Buchain. Olha, Vou mandar. aprendi, hoje a Ana me ensinou uma coisa que a gente vai começar a fazer agora. Vou te Vamos lá. mandar, Nath. Vou te mandar as Eu quero regras a do ideia. receba. Boa, boa. Vou te Tipo, mandar. quais são as avaliações, né? Onde que ela é avaliada, é Exato. legal. E tem bônus também, porque se tirar, sei lá, tantos As no ano, Ah, se recuperar a gente, nota, tem bônus. Gente, tem todo um Mulher. método É. ali, pensar planejado. De educação. Felipe já ganhou, Thiago não. Olha lá. Thiago vai correr atrás. Aí vai a competitividade Sim, ó, ali já Thiago, também. corre atrás. Amei. Leve, Sim. né, gente? Porque é uma coisa natural. A gente, É. o ser humano, ele tem essa, né, de competir. Quando é saudável, que você fala de uma forma aberta em família, é muito legal isso. Sim, Eu já vou super. fazer já. Não, e tem noção de, assim, esforço, trabalho, que as coisas não são Comportamento, fáceis. sim. Comportamento, respeito. É claro, gente, cada um sabe, todas as famílias têm a sua forma de fazer o melhor. Né? E às vezes as formas são diferentes entre as Sim, famílias e tá claro. tudo certo. Mas eu acho que é essa forma que o Luiz e eu tentamos, né, para Que ensinar as lindo, crianças. adorei, É, gente. Olha, Sim. são coisas assim do nosso cotidiano, né, que a gente pensa e que são muito extraordinárias, né? Que a gente acha que é muito simples, mas que é Um detalhe maravilhoso. que faz muita diferença. Tem que ajudar. Mas tem é que ensinar. sobre isso. Adorei, Ana. Já Estamos agora, então, chegando, né? Chegando, infelizmente, porque a gente queria falar horas aqui não, já. tem mais coisas pra gente vir falar a gente, depois. a Não, gente você vai fazer volta, muitas Nath, partes, a gente vai você fazer muitas volta. partes. Exato. A gente vai fazer, então, A gente já vai. tá convidada pro evento de Natal. A gente vai fazer. eu quero, vai ter vinho, Vai ter Vai ter tudo. tudo. A gente tá Ai, organizando Ai, aqui gente, só já. mulheres? Só todo todos mundo que vieram todo mundo passou aqui. por aqui. Sério? Ai, Sério. gente, já quero essa data. Não, você não faz ideia de quem você vai conhecer. Elas são todas incríveis. Imagina o tanto de éter mental nesse dia maravilhoso dessas mulheres. Ai, demais, Adoro. gente. A gente tá ansiosa aqui, né, Ana? Já. Mas, Nath, vamos pra pergunta final, então, Ah. né? A gente quer saber o que tem na sua carteira. Pode contar pra gente, Gente, como é que ó, estão teus investimentos. Então, eu sou bem conservadora. Mas por quê? Porque eu demorei para ter essa consciência de investimento. Porque eu passei por todas as etapas. De achar que era uma coisa que eu jamais faria. Uhum. Depois de começar a entender, mas não saber como. Depois de saber como e ser conservadora. Mas não por mal, porque meu foco hoje é reinvestir na empresa. Então, a minha margem lá é 35%, 40%. E num investimento muito bom, hoje eu vou ganhar o quê? 2%? Não sei.
que vocês podem me falar mais. Vai. Ana, É vai, porque Ana. esse meu Não, mas é raciocínio, difícil, ele, tá ele é correta. difícil nesse momento. Porque eu acho que são fases. Então, eu tô numa fase que o grupo, ele precisa de lenha, de Perfeito. combustível. E quanto mais combustível e lenha eu colocar nele, mais ele vai crescer e vai ter força para ficar maior. Nesse momento, ele não tá numa fase de estabilizar. Ele tá numa fase de eu colocar, de eu reinvestir. Então, hoje, o meu reinvestimento é para os novos negócios da empresa. Tem muitos, gente, muitos. Hoje a gente fez agora um novo grupo médico de empresa que vai trabalhar com longevidade e depressão, que é a cetamina, que é o tratamento que, para quem não tem mais tratamento oral, que não funciona mais, tem a cetamina, que é através do soro, e tá resolvendo muito. Então, a gente investe em outras coisas do ecossistema. Mas eu sou uma pessoa bem conservadora. Porque o teu Mas eu risco já tenho, tá sim. o teu risco já tá na empresa. Mas isso é Sim, muito legal, porque é total, exatamente exatamente. no racional que ela falou aqui. Exatamente. Então, tem um negócio que tá rendendo tanto, por que não acreditar em ti mesma, no teu negócio, investir lá e o que tá investido em outros lugares, aí Sim, ser bem eu vou conservadora também para eu já ir conhecendo como faz, conhecendo, vendo o resultado. O meu marido, que também é meu sócio hoje, que eu encontrei o grande amor da minha vida. Eu falo depois, eu cocriei ele até. Eu falo assim, ele é Eu ótimo. amo! Até eu falei assim, gente, agora eu tô numa fase, a empresa estava crescendo muito já. Eu falei, eu quero um advogado, eu quero casar com um advogado. Porque aí eu comecei a pensar num relacionamento. E você acredita que ele é advogado? E ele Mentira. adora investimento, ele adora tudo isso. Então eu Olha falo, que legal. não, e não é essa coisa cultural do homem cuida. Não, eu sei, né, tudo que acontece. Mas eu prefiro que quem olha essa parte, que foca nisso, é ele. Sim, Porque vocês eu... dividem tarefas Exato, diferentes. sim. Então eu fico na parte criativa, eu trago as ideias, eu trago os modelos, eu falo, gente, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu faço link, é um cognitivo, eu acho que é a herdabilidade cognitiva, que a gente fica olhando lá na frente, faz todas as conexões de pontos. E eu falo, você tem que executar, você tem que implementar, você tem que ver investimento, ver tudo isso. E ele adora. Mas eu falo, ele fala, meu, você é um risco. Ele fala, porque ele gosta de investir. Só que ele fala, e você quer reinvestir tudo na empresa. Mas o meu raciocínio é esse, do quanto mais eu colocar aqui, mais ela vai prosperar. Que dinheiro, pra mim, não é fim, é meio. Mas ele fala, porque você não se preocupa com isso. Eu falei, nem quero, meu amor, trabalho pra isso. Mas é uma coisa assim... Pra fazer o seu dinheiro, né? Trabalho pra eu fazer falo, o seu eu sei dinheiro. fazer dinheiro. Eu sei fazer o dinheiro. Eu sei como ganhar. Eu falo, quando a gente aprende a nadar, a gente não se afoga mais. Mas eu não sei, e não é que eu não sei, talvez eu não queira me aprofundar em cuidar ali naquele momento. Por um tempo eu me adaptei a esse perfil, que não é do meu perfil, né? Ser mais ali... Fazer, cuidar, organizar a planilha. Mas por um tempo, quando o negócio começou, me adaptei para isso. Sim. Mas hoje eu saí desse adaptado e tô no meu natural. Que é mais dominância, de fazer coisas, trazer negócio, de ter ideia, de criar, de ter insight. E ele tá nessa parte que ele ama. Demais. Olha, e você sabe, Nath, fica o convite para você olhar mais, porque você já tem essa mentalidade, você já Sim. sabe que você consegue reinvestir e ter o teu retorno aqui, mas também é bom diversificar. Então, a Com estratégia que vocês certeza. têm, né, de ser conservador de um lado O que e também você arriscado sugere? de outro. Olha, eu adorei a pergunta! Virou a mesa aqui! Olha, parece que o jogo virou. Porque se é dominante, ela adora. Parece que o jogo virou. Mas você sabe, Nath, eu acho que investimento é uma coisa bastante pessoal. E talvez Sim. o melhor conselho que eu possa te dar Isso. olha também, aprende também. As mulheres, muitas vezes a gente acha que não é pra gente, mas é pra gente sim. É, né? Ainda que seja a preferência dele, que ele faça muito bem, o fato de você estar perto, como você falou, e olhar e conhecer, faz com que você também entenda que é pra você, que você também tem Sim. uma opinião, e aí você vai entender quanto que é Sim. hora de colocar na empresa, quanto que é hora de colocar em uma coisa mais conservadora ou mais arriscada. E esse aproximar-se pode ser sim, sentar assim, ó, então me mostra aqui o que você vai fazer, traduz aqui pra português minha que eu quero linguagem. entender o que é isso. Sim, Porque daí você vai ver que é muito simples, e que você fala assim, é isso? Nossa, já entendi tudo. Pronto, próxima página. E você vai perceber dessa forma, Nath, é muito rápido quando a gente se envolve. E acho que rola até uma coisa meio que de você viciar em ver e analisar e medir, ver quanto tem hoje, quanto tem amanhã e depois. Sim. Porque eu vejo, ele abre, me mostra, eu falo... Mas e é super comum, isso até a Paty falou, né? Nossa primeira entrevistada, que é a Paty Lima, fundadora da Simple Organic, ela falou, hoje eu tenho pessoas que me auxiliam, né? E me ajudam a cuidar dos meus investimentos, porque eu sinto que quando eu tiver mais tempo, aí eu quero arriscar mais pra responsabilidade ser minha, né? Sim, Então eu acho que exatamente, tem os tempos de Sim, chegar nesse tem, lugar sim. também, né? Eu vou chegar a olhar só isso.
Aí eu falo, mas hoje eu tenho pessoas que olham pra mim, Sim, claro, claro. e que faz todo sentido. O risco tá de acordo com o que a gente controla. Então, eu acho que quanto mais depois eu puder controlar as decisões, mais eu vou fazer, porque aí realmente eu vou ser a única responsável por aquilo. Sim. E faz todo sentido. Ainda não tinha pensado nesse lado, mas seguirei o conselho dela também. Gente, né? adorei. Adorei, ó, gente. Adorei, Adorei, Nath. adorei, Ai, adorei, amamos ter adorei, aqui. Agora a gente vai lá adorei. tomar um cappuccino em Sim, breve. com Nutella. Fazer o desenho da sobrancelha, Cuidado. marcar a nossa Isso. festa de final de ano. Sim, a gente tem um monte de coisa pra fazer. É isso, já. temos Sim. uma lista. É? Vamos fazer um Exato. checklist em tudo isso. Exatamente. Eu Olha lá. amei. Adorei, Muito obrigada, Nath. Foi Tua demais. história é maravilhosa. Não canso de ouvir mesmo, assim, amei. Não, estamos aí, muita Obrigada. coisa. Fala aí. tuas redes, né? Que agora a gente é É podcast. verdade. Onde as pessoas te encontram? é? No Instagram, né, mais ali, que é o Natália Beauty mesmo. No TikTok, nosso TikTok tá muito grande, que eu falo que o próximo consumidor tá lá. A Sim. gente já tem que ir pra lá. Que é o Natália Beauty Oficial. E no YouTube, que é o canal Natália Beauty. Muito. E eu tô sempre lá no direct. Então, eu geralmente respondo todo mundo. Gente, é verdade, ela já me respondeu, tá? Eu, Pode escrever. Olha! A gente não se conhecia Sim. ainda. Demais. Ah, adorei. Obrigada. A gente também obrigada. obrigada, Obrigada, Nath. Ana, por mais um episódio. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela audiência. Curtam, compartilhem, comentem, mandem pra todas as mulheres que vocês conhecem aí. E a gente se vê em breve. Em breve. Beijo.